a cura para a culpa. Abramos a nossa Bíblia nos Salmos de número 51. Só a guisa do nosso entendimento e esclarecimento, Salmos não tem capítulos. Embora eles sejam divididos como capítulos, mas cada salmo encerra um pensamento diferente. Os salmos não é uma continuidade. Por isso, os salmos são números e não capítulos, assim como Provérbios também. Então, Salmos 51. Vamos fazer essa leitura, porque para mim, é um dos salmos mais belos da Bíblia. É um salmo escrito por Davi. E este salmo, ele tem na sua Bíblia aí, tem para o mestre da música, outros têm para o cantor-mó. Sempre falo cantor-mó, eu me lembro do irmão Adonias, de saudosa memória. Para o mestre da música, salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Então, esse cântico é um cântico de restauração de Davi. E Davi não fez esse cântico só para ele, só para guardar para ele. Ele fez e tornou público, por isso que é ao mestre do canto, ao mestre da música. Davi estava entregando, disse: olha, eu quero cantar, mas pode cantar com o povo. A harpa que estava guardada, a harpa que Davi já não salmodiava mais, ele foi lá e pegou essa harpa e compôs este salmo, que é uma oração também. E ele começa dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Restaura a minha alegria, restaura em mim a alegria da tua salvação. E torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocausto. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião
e ajuda a reconstruir os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar, novilhos voltarão a ser crucificados ou sacrificados. Irmãos, você conhece a história bíblica? Você sabe que Deus separou Davi para ser rei de Israel. Deus mandou o profeta ungir Davi. E Davi era um homem de uma intimidade com Deus, de uma caminhada com Deus, um homem que não ousou tocar em Saul, porque respeitava a autoridade que estava sobre Saul, e diz: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Mas este homem de Deus, este homem que amava ao Senhor, este homem que era a maior autoridade em Israel, e o reino aqui ainda é um reino unido. Quando eu falo em Israel aqui, eu falo as 12 tribos juntas. Este homem peca. Peca porque Davi era humano. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é inerente à natureza humana. E ele, como rei, ele cobiça uma das mulheres do reino, uma mulher casada. E o pecado, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não obstante o pecado de adultério, aquela mulher engravida, e o rei Davi fica agora, busca uma solução, e não encontra, e a solução que encontra é mandar o seu capitão do seu exército, para a frente de batalha. E ali, num ato totalmente reprovável, ordena que o exército, quando aquele capitão estivesse na frente de batalha, o exército recuasse e ele ficasse ali. E assim sucedeu, e aquele homem é morto. Irmãos, Davi, pela autoridade que ele ocupava em Israel, este ato poderia passar como um ato plenamente natural na sua época e pela sua posição. Ele, como rei, ele não teria necessidade de se justificar daquele ato. É interessante você olhar para esse salmo e ver que quem está escrevendo aqui é o rei de Israel e o contexto que ele está vivendo. Não havia uma necessidade dele de justificar aquele ato, porque ele poderia cometer este e mais atos arbitrários. Mas ele era o rei soberano, todo poderoso. Mas este rei era um rei diferente. Este rei era um rei que era súdito. Este rei é um rei que era um pastor e que conhecia um pastor de ovelhas supremo. Este rei era um rei que tinha um coração segundo o coração de Deus. E o pecado começa a incomodá-lo. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, irmãos que estão em casa, cultuando conosco, se tem uma coisa que abala a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, é o pecado. Nós somos pecadores. Nós, enquanto estivermos aqui, vamos pecar, mas devemos ter a consciência de que o pecado, ele causa uma ruptura na nossa comunhão com Deus. Quando o servo de Deus, a serva de Deus, o homem, a mulher de Deus está em pecado, ele não consegue ter comunhão com Deus. Eu lembro de uma tribo, e aquela tribo existia um lugar onde era específico para as pessoas irem orar.
E de cada cabana, existia ali grama, e cada cabana tinha um caminho na grama que acabava se fazendo, todo dia a pessoa ia e vir para orar. E quando alguém passava dias sem ir na cabana orar, o que é que acontecia? A grama crescia. E quando a grama crescia, o vizinho perguntava para o outro: o que é que está acontecendo com a tua vida de oração? O que é que está acontecendo com a tua vida de oração? Porque a grama estava crescendo. E Davi, ele tem a sua comunhão com Deus rompida. E Davi é confrontado pelo profeta Natã. E quando Davi confronta o profeta Natã, quando Davi é confrontado pelo profeta, ele não evoca a sua posição de rei. Olha que um rei perverso ali poderia ter mandado matar, degolar o profeta. Quem é você? Já vem confrontar o rei. Quem é você? Quando o profeta usa uma estratégia e pergunta ao rei, diz: olha, um homem tinha várias cordeirinhas e o outro só tinha uma, e aquele que tinha várias cobiçou daquele que só tinha uma e a tomou para ele. O que é que ele merece? Davi disse: merece morrer. Merece morrer. E o profeta Natã olha para ele e disse: tu és esse homem. Tu és esse homem. Meus irmãos, naquele momento o rei, ele se sente pequeno diante do profeta. Naquele momento, a autoridade espiritual do profeta exercida na vida dele, ele cai diante de Deus. E ele se amargura. Mas Davi tem um momento que todos nós precisamos na vida. É um momento de arrependimento. Não apenas o arrependimento quando vamos aceitar Jesus, mas arrependimento dos nossos pecados. E esse arrependimento dos nossos pecados, ele precisa ser diário, não mecânico. Não é, ó Deus, eu acho interessante, às vezes eu me policio para não fazer isso, não é? Que a gente, Senhor, Deus, perdoai os nossos pecados. Devemos lembrar que eu não posso pedir perdão pelo pecado do outro, porque para ter perdão tem que ter arrependimento. Eu não sei se o outro se arrependeu, né? Não sei se o outro se arrependeu. Então, Senhor, por isso que Davi começa a oração. Ele começa de uma forma, ele começa apelando para a misericórdia de Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. O imperador Napoleão Bonaparte, ele era muito severo com quem desertava. Soldado que desertasse, ele era condenado à pena de morte. E um jovem soldado, com medo da batalha, desertou. E a mãe daquele soldado comparece diante dele. Aquele soldado é pego, é preso, estava ali para morrer. E a mãe daquele soldado vai até o imperador Napoleão Bonaparte. E diante do imperador, ela diz: imperador, eu estou aqui para pedir misericórdia pelo meu filho. O imperador diz: olha, seu filho é um covarde, seu filho é um traidor da nação, seu filho merece morrer. Ela diz: e é por isso que eu estou aqui pedindo misericórdia. Eu estou aqui pedindo misericórdia, porque tudo que o Senhor disse é verdade e ele merece, mas eu estou pedindo misericórdia sobre a vida dele. E diz a história, diz a biografia de Napoleão, que ele perdoou aquele homem pelo pedido daquela mãe. E Davi vem diante do Senhor, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi,
ele está dizendo, olha, se eu pudesse, se eu voltasse no tempo, eu não faria isso de novo. Não é isso que acontece muitas vezes conosco quando nós erramos. E muitas vezes a gente diz, Senhor, se eu pudesse, se eu voltasse, eu não faria de novo. Aparece de vez em quando em Satanás que diz, faria de novo nada, faria de novo, faria a mesma coisa, né? Tem sempre um exército inimigo ao redor. Mas Davi apela para Deus, para o amor de Deus, para a compaixão, para a misericórdia. E ele diz, Senhor, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa. Veja como Davi está com a necessidade de ser restaurado, curado. Primeiro ele pede misericórdia, depois ele pede para Deus apagar as suas transgressões, depois ele não satisfeito ainda, ele pede para Deus lavar. Senhor, me lava, me limpa de toda a minha culpa. Depois de lavar, ele ainda pede ao Senhor, purifica-me, Deus, purifica-me. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Ele era rei. Ele podia justificar. Gente, quantas vezes a gente tenta justificar o pecado? Deus, eu pequei, é verdade, mas o Senhor viu que eu não fui culpado sozinho. O Senhor viu que... Davi diz, olha, eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado me persegue. O que é que Davi está dizendo aqui? Ele não tinha paz na alma, ele não tinha paz no espírito, ele estava sentindo agora o peso daquilo que ele fez, a culpa o acusava. Terrível coisa é quando a nossa consciência nos acusa. Eu escutei uma frase, e tenho esta frase comigo: o maior castigo para uma pessoa é não ser absolvido no tribunal da sua consciência. O tribunal do mundo pode absolver você, mas se a tua consciência não, é complicado. E o que Davi agora queria era ter paz na sua consciência. Ele disse, Senhor, eu reconheço a minha transgressão. Eu pequei contra ti e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, em razão, e tens razão em me condenar. Interessante, igreja, é que Davi não estava preocupado com o castigo que viria sobre ele. Davi não pede a Deus que retire a punição que ele deveria receber, mas ele pede a Deus que o limpe, que o lave, que o purifique, que o faça de novo ter comunhão com o Senhor. É isso que ele vai pedir. E ele diz, sei que sou pecador desde que nasci. Outra tradução diz, desde o ventre da minha mãe. Eu quero dizer aqui que Davi não está tentando colocar a culpa na mãe. Não. Ele só está dizendo que ele tem o DNA do pecado. Nem ele está tentando justificar isso, mas ele está dizendo, Senhor, o pecado habita. Eu já nasci nessa condição. Como você nasceu nessa condição. É tão cruel quando às vezes nós vemos alguma igreja querer execrar a pessoa que peca, que erra, querer banir, isso é tão cruel. É tão cruel. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz, vai e não peques mais. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles se foram, Senhor, ninguém te condenou, nem eu te condeno. E Davi conhecia esse Deus. E ele vai dizer no verso 7, purifica-me com hisopo. Você quer saber o que é hisopo?
Vai em 1 Reis 4:3. Coloca aqui pra gente. 1 Reis 4:3. Eu acho que é essa a referência, se eu não, memória não falhar. E a gente vai ver o que é isopo. É não. 4:3 não. Deixa eu ver aqui. Eu anotei num papelzinho essa referência. 4:33. Obrigado, Oswaldo. 1 Reis 4:33. Bom trecho que caiu na hora aqui. 1 Reis 4:33. Isso, esse mesmo, Oswaldo. Muito bem. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. O isopo era como um galho que era usado para aspargir o sangue do sacrifício. E Davi estava dizendo: olha, usa esse mesmo material para me limpar. Usa esse galho com o sangue em mim para me limpar. Davi conhecia já a preciosidade do sangue que iria ser derramado por ele. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir de novo. Olha, faz-me ouvir de novo. Davi não estava ouvindo mais o júbilo, a alegria de estar na presença do Senhor. Gente, nós podemos perder tudo, podemos perder dinheiro, podemos perder até a saúde, mas não podemos perder a alegria de estar na presença do Senhor, o júbilo de estar na presença do Senhor. E Davi diz: olha, eu quero sentir de novo esta alegria, eu preciso sentir de novo. Por isso que eu gosto muito daquele hino de Marco Antônio que diz: eu quero chorar de alegria como eu já chorei. Eu quero sentir de novo esta alegria da tua salvação. Faze-me ouvir o júbilo de alegria. Esconde o rosto dos meus pecados. Davi estava envergonhado diante de Deus. Esconde o rosto dos meus pecados. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 14, ele diz: livra-me da culpa dos crimes de sangue. E aí ele pede perdão a Deus por aquele crime. Quero chamar o Ministério do Louvor, estou caminhando para a conclusão. Duas coisas Davi ainda esclarece nesse salmo aqui. Não sei se você percebe. Tem um momento que ele fala que não há necessidade do sacrifício. E tem outro momento logo depois que ele vai falar no sacrifício. Por que Davi faz isso? Ele está dizendo que o sacrifício que é praticado sem arrependimento não tem valor. Então diz: não adianta. Mas se você se arrepende primeiro, aí depois você pode apresentar o seu sacrifício diante do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus.